Romanos 12, de 1 a 3, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fé. E eu sei que já foi ministrado aqui várias vezes esse ano a respeito de fé. Mas há um pastor que, chamado, se não me engano, foi o pastor Silmar. Ele disse que ele resolveu pregar sobre fé na igreja dele. E ele pregou sobre fé durante o ano todo, todos os domingos ele pregou a respeito de fé. E ele disse que quando chegou no final do ano, a igreja ainda não tinha fé. Por mais que ele tenha pregado sobre fé, ainda as pessoas não tinham desenvolvido a fé. Mas vira para o seu irmão e fala assim: você é um homem, você é uma mulher cheio de fé. Amém? Glória a Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, esse texto está dizendo que a transformação da nossa mente, a transformação da nossa vida, é responsabilidade nossa, é responsabilidade pessoal. Muitas vezes nós pedimos para que as pessoas orem por nós, para que nós tenhamos uma vida transformada, para que transformemos os nossos pensamentos, ou transformemos a nossa atitude, ou até a nossa maneira de falar. Mas a responsabilidade de transformação, ela é pessoal. A Bíblia diz: transformai-vos, dizendo para que eu mesmo esteja buscando uma transformação para a minha vida, uma mudança na minha maneira de ser, a minha maneira de falar. E a fé faz parte disso. Agora, cada um de nós tem uma medida de fé. Diga assim: eu tenho uma medida de fé. Quando nós nos convertemos, nós temos então uma medida de fé. E essa fé que nos leva à transformação. Hoje teve um rapaz, um jovem, que foi dar o testemunho lá na igreja. E esse jovem, ele, desde 4 anos de idade, ele estava em nossa igreja. E ele cresceu ali. Ele contou o testemunho hoje. Disse que com 7 anos de idade ele entregou a vida dele para missões ali na igreja. Mas aconteceram muitas coisas na vida dele. E ele foi para a faculdade. E ele disse que ali na faculdade ele era o centro. Ele era o centro ali da situação, do relacionamento com as pessoas, e tudo parece que passava por ele ali. E ele resolveu então se afastar dos caminhos do Senhor, se distanciar de Deus. E ele fez tudo o que se pode fazer. Diga para o seu irmão: tudo é tudo. Tudo que você possa imaginar, ele fez ali. Até quase que virou pai de santo. Não virou pai de santo, mas ele se envolveu com essas coisas. Mas eu creio que ele não perdeu a sua fé no Senhor. Ele se afastou dos caminhos, mas não perdeu a fé. Agora, uma transformação na vida dele. Claro que muitas pessoas oraram, e precisamos orar para que essas pessoas sejam restauradas. Mas para que houvesse novamente uma mudança na vida dele, ele precisava tomar uma atitude, tomar uma posição, para que ele pudesse voltar aos caminhos do Senhor. E hoje ele está dando um testemunho fantástico, tremendo, de mudança de vida, de volta aos caminhos do Senhor. Porque ele percebeu que só em Jesus a vida, só em Jesus a alegria, só em Jesus a verdadeira satisfação de vida. E o que nós temos visto hoje, que muitos jovens estão se afastando dos caminhos do Senhor.
Muitos jovens estão se distanciando de Deus. Mas Jesus, Ele vai fazer uma grande revolução, eu creio nisso, amém? Vai levantar muitos jovens nesse país, nessa nação, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra dele. Diga assim comigo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela está dizendo exatamente que não há nenhuma possibilidade de se agradar ao Senhor a não ser através da fé. Não há um outro jeito de agradar. Talvez a pessoa pense assim: eu estou agradando a Deus porque eu vou à igreja, estou agradando a Deus porque eu vou à célula, estou agradando a Deus porque eu até fiz uma oração. Mas não há outra maneira de agradar a Deus a não ser através da fé no Senhor Jesus Cristo. É impossível agradar. A Bíblia não diz para nós, por exemplo, é impossível agradar a Deus sem o amor. É impossível agradar a Deus sem o caráter. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Eu costumo colocar da seguinte forma: você, quem é casado aqui? Todos casados. Todos não, alguns casados, né? Aí você ama seu esposo? Sim. Você ama sua esposa? Sim. O marido tem que falar mais forte. Você ama sua esposa? Sim, né? Amo minha esposa. Agora, quando você diz assim: eu te amo, porém, você diz assim, ó, mas eu não acredito em você, eu não tenho fé em você. Tem muito relacionamento assim: você fala, eu te amo, mas ó, difícil, hein? Você é difícil, eu não acredito mais, eu não confio, não acredito. Eu te amo. Mas quando você diz eu te amo, mas você diz que não acredita, o que passa no coração da pessoa que ouviu essa mensagem? Eu te amo, mas eu não acredito em você. Se por um lado é legal ouvir eu te amo, por outro lado traz uma tristeza no coração daquele que ouve essa mensagem: eu não tenho fé em você, eu não acredito em você. Por quê? Eu posso dizer eu te amo, mas eu não agrado a outra pessoa se eu não acreditar nela. Agora, se eu tenho fé, eu posso, essa fé, claro, ela provém, pode prover do provém, ou provém do amor, né? Português nós sabemos, nós só não tem a diploma, viu, irmãos? Então fica tranquilo aí, tá? Tá? Então, é mais ou menos dessa forma aí. O amor, claro, leva a acreditar. Mas se você diz eu amo, mas eu não acredito, gente, o que eu penso é que você não consegue agradar o coração do outro. É impossível. É impossível. Vai ter problema, vai ter dificuldade, o relacionamento vai ficar ruim. Por isso a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Porque eu posso dizer Senhor eu te amo, mas quando a gente vai para João capítulo 14 versículo 1, a Bíblia diz assim: que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. A pessoa que tem os meus mandamentos, quer dizer, que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, que obedece, esse é o que me ama. Mas olha no branco dos meus olhos, quem é que guarda o mandamento e obedece o mandamento, se não acredita naquela pessoa, ou acredita naqueles mandamentos?
Eu obedeço os mandamentos do Senhor, porque eu tenho fé no Senhor, eu acredito no Senhor e eu acredito na sua palavra. Por isso eu obedeço os seus mandamentos. Mas se eu não tiver fé em Deus, é impossível eu também obedecer a sua palavra. Porque olha para mim, a palavra do Senhor pede coisas para nós, que se você não crê nele, se você não acredita nele, na sua palavra, não tem fé nele, você não vai obedecer a palavra do Senhor. Quando a pessoa está perdendo a fé, ela começa a deixar de obedecer a palavra do Senhor. Amém? Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do verso 19 ao verso 20. Mateus 4, 19 a 20. Quatro, 19 a 20. Vou pegar o 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Continuando, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Então eles, no mesmo instante, quando? No mesmo instante, deixando o barco, deixando o seu pai, seguiram a Jesus. A Bíblia diz que eles fizeram isso no mesmo instante, na mesma hora. Você só segue alguém se você acredita nessa pessoa, porque Jesus está tirando eles do trabalho ou da empresa deles, para que eles pudessem segui-lo. Jesus não prometeu absolutamente nada para eles. Jesus só disse: vem e segue-me. Vem e segue-me. Vamos fazer assim. Tem aqui dois varões galileus aqui. Faz de conta que eu sou Jesus. Vocês estão ali no seu barco de vocês. Eu estou passando, olho para vocês e digo: vem e segue-me. O que vocês têm que fazer? Vem e segue-me. O que estão fazendo? Estão me seguindo. Por que eles estão me seguindo? Porque eles acreditam na proposta, na palavra e no Senhor Jesus. Por isso eles passam a seguir a Jesus, a andar com Jesus. Jesus disse: eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Para isso era necessário o quê? Treinamento. Para eles serem treinados, eles precisariam acreditar na palavra de Jesus. Aquilo que Jesus mandasse que eles fizessem, eles deveriam fazer. Amém? Ok, agora sentam lá novamente. Vamos pensar que Jesus está vindo. Jesus está chegando, olha para eles, eles olham para Jesus, eles falam: ih, lá vem Jesus. Não boto muita fé nesse Jesus não. E Jesus está passando e Jesus fala: vem e segue-me. A cara deles: isso é furada, isso é mancada, eu não vou. Provavelmente eles vão olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, mas por que você realmente quer que a gente segue você? Aí Jesus vai ter que explicar. Aí eles perguntam novamente: espera aí, mas isso é difícil, isso é complicado, Jesus. Não é complicado não, a gente consegue, a gente vai lá, eu vou treinar vocês vão conseguir fazer isso. E eles vão novamente: não, Jesus, mas espera aí,
Dá uma olhada. Esse aqui são os nossos barcos. Nós temos uma profissão. Nós ganhamos um bom dinheiro. Nós temos funcionários. Você quer que a gente larga tudo para te seguir? Tá bom, a gente pode até te seguir, mas o que é que a gente vai ganhar com isso? Bom, olha no branco dos meus olhos. Você imagina que se eles fizessem isso, eles seriam bons discípulos? Não, por quê? Porque eles não acreditavam em Jesus. Porque não acreditam em Jesus. E se não acreditam em Jesus, não tem como ser um bom discípulo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não teriam fé em Jesus. Eles não estariam agradando o Senhor Jesus Cristo nessa batalha, nesse trabalho, nesse alvo, nesse propósito do Senhor Jesus. Não dá para entrar em discussão. É simplesmente seguir. Estava numa reunião com os meus discípulos, aí de repente, no momento lá, estou passando um negócio. Veja bem, nós podemos conversar. Eles podem dar opiniões. Estou ali para receber opiniões. Na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não sou Jesus, né? Mas quando chegou o momento que ficou assim: mas eu acho, mas eu penso, mas eu falei, pera aí, legal, mas há momentos que se você não tiver fé na direção que eu estou dando, a coisa não acontece. Sem fé é impossível agradar. E quando eu não tenho fé, eu não vou agradar. Se eu não acredito, eu desagrado. Eu não agrado. Não que eu desagrado porque eu quero desagradar. É porque é uma coisa natural. Ela sai lá de dentro. Agora, a gente diz que segue Jesus. Mas voltando, tem mais um texto também que Jesus está ministrando, está falando, ensinando, e aí de repente alguns começam a ouvir aquilo que Jesus está falando e começam a dizer assim: nossa, quem é que aguenta uma mensagem dessa? Quem é que aguenta uma pregação dessa? Quem é que aguenta um ensino dessa? E começaram a se afastar. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Vocês querem ir embora também? Fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos, nós temos fé e vamos seguir com o Senhor. Ali provavelmente também é uma prova de Jesus com eles, para ver o coração deles, se eles realmente estavam prontos e preparados para fazer aquilo que eles deveriam fazer, para que o evangelho do Senhor Jesus chegasse até o dia de hoje. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha aqui para mim, mas diz assim, Senhor, eu te obedeço, eu vou seguir ao Senhor. Quem quer seguir o Senhor aqui, diga amém. Vai mais forte. Quem quer seguir o Senhor, diga amém. Glória a Deus. Só tem gente abençoada, né? Que bênção, glória a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem fé não é impossível só agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar o seu líder de célula. Lá na sua célula, como é que é? O líder tem uma direção. Mas eu não acredito nisso. Vamos fazer isso. Não dá. Qual é o coração do líder nessa hora? O líder, ele fica triste, sim ou não? Por quê? Porque as pessoas não estão ouvindo a sua voz. Gente, eu estou dizendo, quando ele tem uma direção correta, uma direção boa, né? Senão ele começa a fazer papagaiada, também não dá, né?
Mas ele tem uma direção que Deus está dando, está colocando, vamos lá e tal. Aí as pessoas começam a andar junto. Pergunta para o seu irmão aí, como é que está a sua célula? Você acredita no seu líder de célula? Porque tem célula que o líder está lá. Aqui não, tá? Lá na minha igreja, tá, gente? Aqui não tem isso não, só lá. Lá na Batista das Nações tem essas coisas. O líder está lá e a célula está cheia de vampirão, né? Aí eles vão para a célula só para sugar do líder. Aí eles vão lá para a célula, sugar do líder. Vamos ver se o líder hoje vai ser uma bênção. O que ele tem para nos dar, para nos oferecer, né? A gente quer se alimentar do líder hoje. Aí os vampirão vão lá, né? Aí o líder dá uma murchada. Outra semana, os vampirão já estão com fome de novo, né? Eles voltam lá para a célula. Aí vão lá e... Primeiro mês o líder de célula está aguentando o tranco. Terceiro mês você olha para o líder de célula, está só o pó, né? Está lá, amarelo, desanimado. Não vai, por quê? Não acreditam e vão lá apenas para sugar. Tudo bem. Agora líder de célula. Eu não sei a que área tem supervisão, não sei como é que é. Tem supervisor? Líder de área, não sei. Você acredita no seu líder de área? Tem fé no seu líder de área? Porque sem fé é impossível agradar o líder de área. Se você não acredita nele, você não agrada o seu líder. Agora, o que acontece? A mesma coisa. A igreja não vai avançar, a igreja não vai crescer, o mundo não será alcançado, porque não há essa fé, acreditar. Mas vamos subir um pouquinho mais. Aí tem um pastor, né? Olha para o seu pastor. Ele não pediu para falar isso não, tá? Eu que estou falando aqui. Olha para ele. Você acredita no seu pastor? Vamos lá, mais forte. Você acredita no seu pastor? Amém, glória a Deus. Porque sem fé é impossível também agradar o pastor. O pastor vem dar uma direção, a igreja deve seguir em unidade. E a coisa começa então a acontecer. Diga assim comigo: nós vamos desbanguelar o cão. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Mas aí o pastor ele vem e começa a dar uma direção e aí as pessoas começam a discutir. Começam a discutir. Aí a igreja não vai. A igreja não anda. O Doug Mills ele fala uma coisa interessante. Diz assim: o Senhor é o meu e nada me... Por que nada vai faltar? Porque o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o pastor das ovelhas? E as ovelhas fazem o quê? Seguem o pastor. Se a ovelha não seguir o pastor, ela vai passar fome, ela vai sofrer as consequências. O Senhor é o meu pastor, nós somos a ovelha. Amém? Agora diga-se para o seu irmão: você é a ovelha, e a ovelha segue o... Eu gostei desse do Doug Mills, quando ele fala isso, né? Como é que a ovelha faz? Como que é? A ovelha faz bé. É isso? Faz um bé, vamos lá. 1, 2, 3. Ovelha faz. Tem poucas ovelhas aqui. Vamos lá. A ovelha faz. E ela segue o pastor. Ok? Então vamos lá, vou fazer de novo agora. Agora eu sou o pastor, hein? E a ovelha vai me seguir. E como é que ela segue? Bé. Vem cá, as ovelhinhas aqui.
Vai. Seguindo. A ovelha não pode desistir, viu? Amém? Aqui é o pastor. Quando o pastor falar, vocês fazem o quê? Fazem o quê? Agora, não, eu vou usar o que o Dag Mills fez, porque eu achei muito legal, né? Agora, vai, agora você é o pastor, vai, você é o pastor, vai na frente. Aí vai andando, eu vou atrás de você, vamos lá, vai. Bé, bé, bé. Não, agora eu parei. Aí você tenta continuar. Aí eu parei, não vou. Não vou. Você já viu ovelha? Ela fica assim, não vou, não quero, não quero. Não, a ovelha não faz isso. A ovelha não faz isso. A ovelha, ela segue, bé. Agora fala para o seu irmão assim: por que você diz isso para o seu líder? Por que você diz isso para o seu pastor? Por que você diz isso para o seu discipulador? Para o seu supervisor? Não quero, não vou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segue e você vai ser abençoado. Amém? Segue o seu pastor, segue o seu líder. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu olhar aqui, pastor, espera aí. Olha a hora aqui, 19h23. Hebreus 11:1, né? Diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que você espera, mesmo que você não esteja vendo. Aliás, que você não esteja vendo. Abraão, gente, foi um exemplo de fé. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Amém? Ele é o pai da fé. Agora, a fé é que agrada a Deus. Repete comigo: a fé é que agrada a Deus. Bom você guardar isso no seu coração. É a fé que agrada a Deus, não é outra coisa, mas é a fé. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, a gente vê que Abraão, lá no passado, lógico que é muito passado, né, irmãos? Aí, o que ele faz? Ele pega a sua esposa e ele entrega, ele dá, ele deixa ela disponível para dois reis incrédulos, para que pudessem usufruir dela. Essa é a atitude de Abraão, que foi considerado o pai da fé. Claro que Deus entra com a providência para mudar essa atitude, as consequências, né? Deus entra com uma providência, mas ele agiu assim. Agora, para nós hoje, se você vê uma pessoa agindo dessa forma, você simplesmente, quando olhar para ela, você vai dizer: essa pessoa é um mau caráter. Se não se converter, nem relacionamento talvez eu queira com ela, porque não tem caráter, não tem vida, não tem absolutamente nada. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Abraão. Por que é que Deus se agradou de Abraão? Se agradou de Abraão por causa da fé que ele tinha no Senhor. Agora, há uma coisa interessante quando a gente fala de fé. É que eu estou tentando, não sei se eu vou para frente ou eu volto. A fé é que realmente agrada ao Senhor. Por exemplo, vamos pegar o texto aqui, peraí.
pegar aqui um texto aqui. Vou pegar o texto de... Não, vou voltar aqui. Mesmo você tendo fé, é importante que você guarde a sua fé. E é importante que você faça com que a sua fé avance, com que a sua fé cresça, tá? Ela se estenda cada vez mais. E como é que você guarda a sua fé e faz ela avançar? A Bíblia diz que pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra, eu cresço em fé, eu avanço em fé. Então o que nós precisamos para crescer em fé é guardar os nossos ouvidos. Guardar os nossos ouvidos. Mas nós podemos entender também que a fé, ela avança por aquilo que você vê, por aquilo que você olha. Não está escrito isso na Bíblia, tá? Mas nós podemos subentender pela palavra. Quando a gente olha Pedro, que ele está no barco, e Jesus vem andando, Pedro pergunta se é Jesus. Jesus diz sim. Pedro diz, então que eu ande sobre as águas. Jesus fala, venha. Pedro venha, e começa a andar nas águas. Mas de repente Pedro começa a afundar. A gente costuma dizer que Pedro teve medo e começou a afundar. Mas ele teve medo porque ele olhou para onde não deveria olhar, olhou o que não era necessário, o que ele não podia olhar, tá? E aí a sua fé começou a esmorecer. Olhou para o vento, olhou para a tempestade, e ele começou então, aí ele teve medo e começou a naufragar na fé. Se nós queremos preservar a nossa fé, nós temos que cuidar dos nossos olhos. O que é que nós estamos vendo? A Bíblia diz: se o seu olho, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. O que é que você está olhando? O que é que você está vendo? Aonde você está mirando os seus olhos? Se eu mirar na coisa errada, a minha fé diminui. Eu posso perder a fé. Se eu olhar para a coisa certa, eu cresço em fé. Pedro deixou de olhar na coisa certa, na pessoa certa, ele começou a naufragar na fé. Diga para o seu irmão assim: ouça as coisas certas e olhe para as coisas certas. Você pode usar muitos exemplos do que você está ouvindo ou do que você está olhando, que você pode perder a sua fé. Mas o diabo, ele é muito esperto. O diabo, ele trabalha, minha teologia, o diabo, ele trabalha não para fazer você pecar, porque o diabo, ele sabe das coisas. Eu vou perguntar aqui pro irmão aqui, vou perguntar pro Vini, que o Vini está olhando para minha cara aqui. Vini, você é crente? Sim. Certeza? Sim. Você peca de vez em quando? Sempre. Sim. Mas aí, quando você peca, o que você faz depois que você peca? Peço perdão e me arrependo. Se você pede perdão e se arrepende, o que acontece? Eu sou lavado e curado por Jesus e perdoado. Amém? A sua comunhão com Deus, ela é restaurada. O diabo, ele é muito esperto. Ele sabe que para o pecado tem solução. Ele sabe que para o pecado tem resposta, que é o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. Quando a pessoa peca, mas ela não perdeu a sua fé, ela vai até Jesus arrependido, se coloca aos pés de Cristo, pede perdão, e ela é novamente restaurada à comunhão com Cristo. Ela passa a ter novamente uma vida abundante nesse relacionamento com Cristo. Então o diabo, ele sabe disso. Tem uma história da Valnice Milhomens, eu não sei se é dela ou de alguém que ela está contando, que foi expulsar um demônio, e o demônio olhou e disse assim: você vai me expulsar? Você faz isso?
faz aquilo e faz aquilo outro. Aí ela olhou e falou assim: diabo, você tem razão. Você tem razão, é verdade isso. Se afastou assim alguns metros, prostrou ao chão, pediu perdão para Deus, voltou lá e falou assim: diabo, agora você sai em nome de Jesus. E o diabo teve que sair, porque para o pecado há solução. Agora vira para o seu irmão e fala assim: irmão, isso não é licença para você pecar não, porque a Bíblia fala para você andar em santidade de vida. Não é para você pecar. A Bíblia fala: se você escorregar, se por acaso acontecer, 1 João capítulo 2 verso 1, então você tem um advogado junto ao Pai, você vai lá, conversa com ele, se arrepende e ele acerta a sua vida, mas não é para você ficar pecando. Mas tem um texto que o diabo, Jesus falando com Pedro, Jesus fala assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não se desvaneça, quer dizer, para que você não perca a sua fé. Jesus, ele não intercedeu para que Pedro não sofresse os ataques de Satanás, para que fosse peneirado, atacado, sofresse aflições ou perseguição. Jesus não orou para que Pedro não sofresse isso, simples assim. Mas Jesus orou para que Pedro não perdesse a sua fé. Essa foi a intercessão de Jesus. Porque o diabo, ele não sabe o futuro, mas ele pode desconfiar das coisas, né? Jesus está treinando o camarada, Jesus está treinando Pedro, Jesus está capacitando Pedro. Quando ele olha para Pedro, ele fala assim: meu, esse cara vai fazer um estrago no inferno, esse sujeito vai fazer um estrago. Tanto é que Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Na segunda pregação, 5.000 pessoas se converteram. E o diabo, ele queria impedir essas coisas. Como? Fazendo com que Pedro perdesse a sua fé. Por quê? Enquanto você tem fé, tem jeito. Mas quando você perde a sua fé, você não serve para mais absolutamente nada. O diabo sabe disso. Então quando o diabo ele se levanta contra nós, não se levanta simplesmente para você pecar, porque se você perder a fé, você vai pecar. Você vai viver em pecado sem nenhum tipo de preocupação. Você pode observar que quando a pessoa perde a fé, ela perde o respeito pelas coisas de Deus, ela perde o respeito pela igreja, ela perde o respeito pelas pessoas que proferem a fé em Cristo. Ela peca na sua frente, por trás, vai nas redes sociais daqueles que perderam a fé. Primeira coisa que elas fazem é atacar o cristianismo, é atacar o evangelho, é atacar as coisas de Deus, porque ela perdeu a fé. Ela não só deixa de servir a Deus, mas como ela também tenta destruir a obra de Deus. E Satanás, ele sabe disso, por isso ele se levanta para que as pessoas percam a fé. E esse é o trabalho dele. Quando nós vemos muitas pessoas, às vezes, que estavam firmes, estão perdendo a fé no Senhor, perdendo a fé na palavra, e se levantam contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Senhor, e começam a destruir a igreja, e às vezes nem saem da igreja, mas ficam lá dentro destruindo a igreja, porque perderam a fé. Conheço inúmeras pessoas assim, que o diabo ele quer destruir a fé. Olha para o seu irmão assim e fala: o diabo conhece você, ele te conhece muito bem, e ele sabe que se você estiver firme, você vai fazer um estrago no inferno. Amém? Fala para o seu irmão: você vai fazer um estrago no inferno. Amém? Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Amém? O diabo sabe disso, e ele quer arrancar a sua fé. É isso que ele quer. Ele não está preocupado se você vai
fica bravo com o irmão ali. Claro que isso traz confusão, não é para acontecer isso, mas ele sabe que se depois você vai lá, pede perdão para o irmão, pede perdão para Deus, estou arrependido, fiz tudo errado, aí Deus fala assim: está perdoado, irmão, vai lá e desbanguela o cão, amém? Vai lá e faz a obra, quebra as cadeias, quebra as prisões das vidas, das pessoas, e faz a diferença. O diabo olhou para Pedro, e Jesus falou assim: não, aqui não, eu vou interceder por ele, ele vai fazer uma grande obra para mim, amém? Jesus se agrada da fé. Quem tem fé, dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluias. Marcos capítulo 5, 25 a 34. A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que estava a vida toda sofrendo de uma hemorragia, sofrendo, com o derramar do sangue, o fluxo ali de sangue, coisa terrível. E aí ela gastou tudo que ela tinha ali, o seu dinheiro, gastou tudo, nada resolveu. Mas ela dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Foi dizendo isso, tocou nas vestes, imediatamente aquela mulher foi curada. E quando ela foi curada, ela se espantou quando Jesus percebeu: de mim saiu o poder. E aí então, o que Jesus diz para aquela mulher? Jesus diz assim: a tua fé te salvou ou te curou. A tua fé, não foi outra coisa, foi a fé daquela mulher. Há uma mulher também que chegou onde Jesus estava, numa casa, e ali ela, com as suas lágrimas, molhava os pés de Jesus, e com os seus cabelos enxugava os pés de Jesus. Jesus olha para aquela mulher, todo mundo vendo essa mulher uma pecadora, mas Jesus olha para ela e fala assim: olha, a tua fé te salvou, não foi outra coisa, a tua fé. Fé deixa Deus feliz, fé agrada o coração de Deus. Há outro texto que é o texto de Bartimeu, cego Bartimeu, o crente barulhento, tem um crente barulhento, aqui tem crente barulhento? Tem. Mas Bartimeu era um crente barulhento. Jesus está passando, ele está gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, me ajuda, me socorre, e começa a gritar: eu estou aqui, Jesus. Ele grita tudo que tem direito ali para Jesus, chamar a atenção de Jesus. Os discípulos querem atrapalhar, mas ele permanece gritando. Jesus então pede que ele se aproxima de Jesus, e Jesus então cura aquele cego. E ele diz o que para aquele cego? A tua fé te curou. Olha a importância da fé. A tua fé te curou. Agora eu quero ler um texto com você. Quero que você abra sua Bíblia, Lucas 5, de 17 a 20. Também é um texto muito conhecido. Lucas 5, 17 a 20. Diz assim: ora, aconteceu o que? Num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E depois continua, e Jesus cura então esse homem. Agora, vamos imaginar a cena. Quem já foi no hospital e tem uma fila bem grande, aí você tem que pegar uma senha às vezes, uma senha para você passar ali. E lá acho que estava mais ou menos assim. Jesus estava com poder para curar ali, diz o texto. Jesus estava curando muita gente.
E alguns amigos tinham um paralítico e falaram: vou levar esse camarada para ser curado lá. Pegaram ele, levaram, chegaram lá, a fila estava muito grande. A gente não pode perder essa oportunidade. Jesus está aqui, está curando, não vamos perder a oportunidade. Tentaram cortar a fila ali, não deu. Aí eles arrumaram um jeitinho, subiram no telhado e arrancaram as telhas da casa e desceram aquele jovem, aquele homem ali naquela casa. Quando aquele homem desce ali, olha no branco dos meus olhos, faz de conta, Alexandre, que você está na unção, o poder de cura está sobre você. Você está aqui orando, aí tem uma fila, aquela fila. Aí chega lá um espertinho e ele fala assim: eu vou cortar essa fila. Aí ele vem, e entra aqui na sua frente. Eu vou dizer, talvez você faria a mesma coisa. Quando você olha que o sujeito, aliás, difícil porque os diáconos às vezes nem deixam, né? Mas a hora que entrar ali, você diz assim: opa, volta para o final da fila. Assim ou não é? Ou então se ele não apanhasse antes, né? Volte para o final da fila. Você está em pecado. Essa é a nossa atitude. Irmão, você está em pecado. Você não pode cortar fila. Você não pode entrar desse jeito. Agora imagina que você está aqui, pastor Wagner, o cara destelha a sua igreja e desce aqui no meio para você orar, para ele ser curado. Você fala: irmão, você está viajando? Você sabe quanto que eu gastei para arrumar isso aqui? Sabe quanto custa isso? Você vai perder a unção da cura na hora, e talvez não acontece nada. Agora, quando aquele homem chega, o que a Bíblia diz? Jesus diz assim: vendo-lhes a fé. Repete comigo: vendo-lhes a fé. O que Jesus viu? A fé daqueles homens, porque a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Nós temos a tendência de sermos muitas vezes legalistas, de olhar muito mais o defeito e o pecado das pessoas do que a fé daquelas pessoas. Se aquele homem entrou naquela casa aonde Jesus estava, é porque aquele homem queria ser curado. Fala para o seu irmão: aquele homem queria ser curado, aquele homem queria ser transformado, aquele homem queria ser mudado. E Jesus, quando olhou, percebeu isso. Olha o esforço deles, olha a dedicação deles. Jesus viu isso. Jesus não viu o pecado, Jesus não viu o que eles estavam fazendo, talvez até de errado ali, mas a fé daqueles homens. Gente, olha no branco dos meus olhos. Quando uma pessoa, não importa como ou quem, ela entra na igreja, aquela pessoa, ela está buscando alguma coisa. Nós temos que olhar para aquela pessoa e ver a fé no coração daquele homem, ver a fé no coração daquela mulher, e dizer: você veio no lugar certo, para ser curado, para ser restaurado, para ser transformado. Quando alguém entra na sua célula, não pergunte se ele é do PCC, não pergunte se ele é ladrão, não pergunte. Olha a fé daquele homem, ele entrou ali, e Jesus está presente naquele lugar. E Jesus que habita em você, quer olhar a fé daquele homem, quer olhar a fé daquela pessoa, quer curar aquela pessoa, quer restaurar aquela pessoa, quer dar uma nova vida para aquela pessoa. Ela entrou ali, você vai olhar a fé que está no coração dela, e se ela foi ali, ela vai ser restaurada. Se ela entrou naquele lugar, ela entrou para ser transformada, porque há uma fé no coração dela, há uma fé na vida dela. Me lembro de um jovem, ele já faleceu, porque ele era um homossexual, assim, declarado mesmo. Pois ele tinha AIDS, né, antes de se converter. Ele veio a falecer, mas muito tempo depois, né? Ele fez muita coisa para Jesus. E eu me lembro que nós estávamos dando aconselhamento, eu, a pastora Nil,
E tinha algumas pessoas para serem atendidas no aconselhamento. E quando eu cheguei, eu fui almoçar, cheguei, e ele estava ali sentado, e ele, claro, ele estava à frente de outras pessoas, mas ele não estava à frente, ele chegou e ficou à frente de outras pessoas. E aí uma pessoa disse assim, que levou, falou assim: olha, ele queria conversar com vocês. Aí eu olhei para ele assim, a Nil já conhecia, e ela sabia todo o histórico dele, e você vendo a pessoa, você percebe como era a pessoa. Eu falei: então, vamos entrar. Entra. E eu perguntei uma coisa para ele assim: o que você quer? Jesus perguntava às vezes: o que você quer? Ele disse assim: eu quero mudar a minha vida. O que ele estava dizendo? Eu tenho fé, mas eu não consigo mudar sozinho. Eu tenho fé, mas eu não tenho força para mudar sozinho. E quando eu perguntei: o que você quer? Ele disse: eu quero mudar de vida. Eu disse: você veio no lugar certo, porque Jesus vai transformar a sua vida. E conversando com ele ali, fiz o apelo, ele entregou a vida para Jesus. Você disse para mim: esse sujeito ele se tornou perfeito depois? Não. Ele deu muito trabalho, mas ele fez muita coisa para Jesus. Ele tinha fé, mas o histórico dele era muito complicado na vida dele. Mas ele era uma bênção. Pensa numa bênção, uma alegria. Se marcava alguma coisa na igreja às 6 da manhã, antes das 6 ele estava lá. E estava lá sorrindo, alegre, feliz e motivando todo mundo. Mas ele dava problema, mas era uma bênção. Era amado por toda a igreja, todo mundo amava ele, porque ele veio no lugar certo. Temos que olhar a fé que está no coração. Olha no branco dos meus olhos. Vai entrar muita gente na sua célula, e vai entrar muita gente na igreja. Não olha o histórico, olha a fé. Não olha a atitude, olha a fé. Ele veio pela fé, e pela fé ele será transformado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. A ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. Aleluias. Jesus olhou a fé, porque é a fé que alegra o coração de Deus. É a fé que alegra o coração do Pai. Quero que você fique em pé nesse momento. Feche seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite, é porque você tem fé no Senhor. Deus já colocou fé no seu coração. Ele olha a sua fé, e Ele se agrada da fé e da sua fé.